que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem pode dizer amém? Feche os olhos nessa noite, façamos uma breve oração. Jesus, estamos em Tua presença. Queremos pedir a Tua bênção sobre esta continuidade e agora a ministração da Tua palavra. Se há qualquer tipo de bloqueio no mundo espiritual programado para o momento da ministração, desbloqueie, porque queremos sentir mais o Teu poder entre nós. Cremos que algo mais o Senhor tem para fazer na noite de hoje. Abre as portas dos céus sobre nossas vidas, cativa o nosso entendimento para a exposição da Tua palavra. Tire toda inquietação, perturbação, distração, para que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Se quiseres batizar com o Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade para batizar com o Espírito Santo. Se quiseres repreender enfermidades, a partir de agora o Senhor tem um poder e autoridade para repreender qualquer tipo de enfermidade alojada em alguém. Espírito Santo, continue conosco aqui, porque Tu és o nosso convidado de honra. Seja bem-vindo entre nós neste culto, porque fizemos tudo isso para tributarmos honra, louvor e adoração a Ti, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo entre nós nessa noite. Seja bem-vindo entre nós esta noite. Seja bem-vindo entre nós. A glória é Tua, a glória é Tua. Seja bem-vindo entre nós nessa noite. Queremos ouvir o Senhor falar conosco. Sopra Teu vento neste ambiente, nesta noite, de maneira especial. Toma os quatro cantos desta igreja aqui em Pacaré e nos inunda com a Tua glória. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Em nome de Jesus. Jesus está aqui, meus irmãos. Queridos, eu quero utilizar esse texto para ministrar-lhes baseado no seguinte tema: Timóteo, uma referência de soldado. Repita comigo: Timóteo, uma referência de soldado. Fala sobre a carta escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, nessa segunda edição. Nós iremos meditar numa narrativa bíblica que trata sobre perseverança inabalável na fé. Paulo, queridos, escreve esta última carta a Timóteo, num período complicado. Todos nós sabemos que Paulo estava encerrando a sua carreira ministerial. Ele vive momentos complicados porque Nero o perseguiu. Nero, na época em que Paulo está preso, estava trabalhando para impedir o crescimento da igreja, para impedir o progresso da evangelização. Mas percebemos que quanto mais Nero se levantava para impedir o avanço da igreja, Deus fazia a igreja crescer. E nesse contexto, Paulo ele volta a ser prisioneiro do imperador Nero, agora em Roma, e estava sofrendo muitas privações. Paulo também chega a descrever o nome de alguns irmãos que deixaram ele na jornada, como por exemplo o capítulo 1, versículo 15, fala de homens como por exemplo Fígelo e Hemógenes, que deixaram Paulo, se apartaram de Paulo. Paulo também fala de homens também que continuaram o ajudando mesmo em dias difíceis. E percebemos que a jornada do crente é assim. O crente sofre sabendo por que sofre. Tudo isso é proveniente da cruz de Cristo. Então, em resumo, Paulo fala nesta segunda carta orientações, exortações a um jovem pastor Timóteo, para que Timóteo não perdesse o foco daquilo que ele estava fazendo. Porque Paulo sabe que um pastor que perde foco, ele deixa de usufruir de benefícios espirituais por causa de distrações. Então Paulo quer alertar Timóteo para que ele não perca o foco da guerra. Percebemos que Paulo trata Timóteo como filho. E quando meditamos na história deste relacionamento do apóstolo Paulo com Timóteo, lá atrás, vemos a Bíblia falar em Atos dos Apóstolos que Timóteo era filho de uma mãe judia e de um pai grego. Olhe para cá e percebemos, jovens, que Timóteo vivia um lar dividido. Quantos de vocês não estão aqui estão dentro de um lar dividido, não é verdade? Quem sabe a mãe é crente e o pai não é. Quem sabe os dois não são crentes, mas você é. Timóteo viveu isso. Tinha uma mãe judia e um pai grego, culturas diferentes. Mas percebemos que Lloyd, que era sua avó,
E Eunice, que era sua mãe, criou Timóteo nos caminhos de Deus, ensinando Timóteo nos mandamentos, nos princípios divinos, na lei de Moisés. Timóteo era alguém que era orientado pela palavra e não se desviou, de maneira tal que ele trazia bom testemunho aos irmãos que congregavam com ele naquela região, que atraiu o olhar de Paulo para investir em Timóteo. Então eu quero dizer para você que por mais que a sua situação familiar seja complicada, não perca o foco da guerra. Diga amém. Timóteo é alguém que nos ensina, ele não perdeu o foco, ele continuou crente. Não adianta você dizer que vai sair da igreja porque o seu pai não se converteu. Tenha calma, tem um tempo para todas as coisas. Não adianta você dizer que vai sair da igreja se sua mulher não se converteu, não lhe acompanha, seu marido não se converteu, não lhe acompanha. Tenha calma, persevere, porque Deus vai visitar alguém e vai trazer para o altar. Timóteo é símbolo de alguém que persevera na lei de Deus, obedece mandamento e Deus o honra, trazendo para perto de um dos maiores bandeirantes do Evangelho para ser o seu sucessor. Quando meditamos agora no capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo, meditamos no versículo 1, onde Paulo escreve da seguinte maneira: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Perceba a expressão de paternidade, tu, pois, meu filho. Todas as vezes que Paulo dirige a palavra para Timóteo, ele dirige a palavra para Timóteo tratando ele como filho. Porque Paulo não olhava Timóteo como um prestador de serviços. Paulo olhava para Timóteo como um soldado. Diferente do olhar de hoje, muitos olham pastores, pregadores como prestador de serviço. Depois que utiliza do seu serviço, descarta, diz amém, Pai do Senhor, e não se preocupa mais. Paulo não faz isso. Paulo olha para Timóteo como um guerreiro, como um soldado. E quando ele dirige o olhar para o Timóteo, é um olhar de investimento. Ele olha para Timóteo, que ele tem um potencial para sucedê-lo. Com isso ele cuida, ele zela. Tu, pois, meu filho, expressão de um pronome possessivo meu. Tu és meu filho. Tu és aquele que eu tenho em minhas orações. Tu és aquele que me achega. Tu és aquele que gera em mim alegria, porque vejo em ti a sucessão para a exposição da palavra do Evangelho do Reino de Deus. Mas o que é que Paulo fala? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Primeiro ponto: qual é a fonte que você está buscando força? Qual é a fonte que você está buscando energia? Quando meditamos sobre fonte, vale a pena salientar alguns tipos de fontes, que muitas pessoas estão bebendo da água, usufruindo dela, e estão se perdendo no caminho. E uma dessas fontes é a fonte do sistema atual. O sistema atual, ela é uma fonte que vai gerar em ti desnutrição e morte. Tem muitas pessoas que estão dentro da seara da guerra, mas estão desnutridos espiritualmente, tendo apenas a capa de um crente saudável, quando na verdade está podre, frio e morto por dentro. A putrefação espiritual, ela vem de dentro para fora. Então tem muita gente bebendo da água errada, apodrecendo por dentro e fedendo, ao ponto de contaminar outros que estão tentando ser puros e limpos. Há uma preocupação por minha parte nesta noite de utilizar esse texto e aplicar de acordo com a direção que o céu me deu. Deus não quer aparência de soldado, Deus quer essência de guerreiro. Deixa eu ver aqueles que estão carregando a essência de guerreiro nesta noite. Olhe, vivemos em um mundo tão complicado porque a fonte errada está sendo mais aplaudida, pastor Isaac, do que a fonte certa. A fonte errada está sendo mais aplaudida, principalmente por nós jovens. Eu quero dizer uma coisa para vocês: quantos de nós, na nossa geração, me incluo, estamos perdendo mais tempos com o TikTok, com o YouTube, com presepada, com leseira, com besteira, do que propriamente obtendo força em Deus para continuar na guerra. Tem muitos jovens que estão perdendo horas da sua vida, horas do seu dia, preso em redes sociais, fonte errada.
e deixam de ler Bíblia, deixam de orar, deixam de se curvar, deixam de se render no altar, não se consagram, não lêem Bíblia e pensam que isso não vai ficar, ou melhor, isso vai ficar aplacado ou escondido diante de Deus. Nada disso. Deus contempla todas as coisas. O salmista Davi no Salmo 139 diz: sonda-me, Senhor, e me conhece. Conhece o meu assentar, meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Você pode se esconder do seu pai, se esconder do pastor Isaac, se esconder do pastor Paulino, mas nós não poderemos jamais nos esconder diante do olhar do Todo-Poderoso. Olha, este que é como chama de fogo está direcionado para Pacaré nesta noite, dizendo: passo e revisto o meu povo nesta reunião e vejo quem é e quem não é, mas levantarei um exército grande para a guerra. Levante a mão e adore a Deus. Eita! Deus nos conhece. Cante, Renan. Fonte errada. Eu não sei os senhores, mas eu estou preocupado. Estou preocupado com a minha geração. Estou preocupado. Porque Paulo diz o seguinte: fortifica-te na graça. Só que a gente dá mais tempo à fonte errada do que à fonte certa. Olha para cá. Agora olhe para cá. Perceba o que eu estou dizendo para vocês com muito carinho, com muito amor. Mas me permitam obedecer à direção de Deus. Amém? Olhe para cá. Se você fizer um estudo de 10 anos para cá, o índice de suicídio de jovens crentes aumentaram. O índice de depressão na igreja aumentou. O índice de síndrome do pânico na igreja, em termos de classe juvenil, adolescente, juventude, aumentou. Me diga uma coisa: o que é que acontece com uma jovem de 16 anos que tem um futuro brilhante pela frente, pensar em dar um tiro na cabeça, tomar chumbinho e morrer? O que é que está acontecendo com um jovem que você olha para ele, ele tem vida, tem saúde, tem um pai às vezes que apoia, por mais que só coma aquela comida regrada, não é uma pessoa de luxar, mas tem o pão de cada dia, tem o almoço, tem a janta, tem o que vestir, tem o que beber, tem o que comer, tem um perfume para se perfumar, por mais simples que seja. E você conversa com ele e diz assim: Thales, a minha vontade, é uma agonia que dá em mim tão grande que a minha vontade é jogar na frente, me jogar na frente de um caminhão de cana. O que é que está acontecendo conosco? Agora, se você olhar para cá, de 10 anos para cá, num contexto prático, os nossos congressos nunca tiveram tanto movimento como está tendo hoje. Eita, meu Deus do céu. Tenha calma, daqui a pouco o papai vai derramar uma graça tão boa aqui entre nós. Se você olhar de 10 anos para cá, a gente nunca teve congresso com tanto movimento como a gente está tendo hoje. Sou contra? Nada. Se Jesus mandar dar um comando aqui, eu dou um comando. A gente sai aqui correndo, aí o pastor Isaac no meio da igreja, para cima e para baixo. Agora tem uma coisa: avivamento sem essência não é avivamento, é movimento de homem que para com o tempo, porque não tem solidificação pela palavra. Então Paulo se preocupa com Timóteo: cuidado com a fonte. Bebe da fonte da graça, Timóteo. Olha para cá. Pensamento é esse de morrer. Pare com isso, tu é crente, Jesus vai te libertar hoje. Que negócio é esse que tu está com ansiedade, está repreendido, isso é seta do diabo para tu morrer. Tu estás bem, rapaz, recebe paz na noite de hoje. Tu és guerreira, tu és guerreiro. Há uma ação de Deus muito forte aqui em Pacaré. Deus está quebrando setas, quebrando arco, quebrando atuações do diabo contra a mente de alguém, porque ele te levantou para ser soldado. Soldado. Estou vendo os jovens chorarem aqui, receber a palavra: tu és soldado de guerra, tu és o meu combatente de guerra. Quem disse que tu vai ficar pelo caminho? Tu vai beber da fonte certa para continuar. Fonte errada. Era manacalaracine me cama. Estamos vivendo dias de trevas. Paulo sabia que o império de Roma jamais aplacaria a intensidade da perseguição. E o que é que ele olha para Timóteo? Ele vê em Timóteo alguém para suceder, mas ao mesmo tempo ele se preocupa: Senhor, eu preciso dizer para Timóteo se fortificar na tua graça.
Diga comigo, a fonte certa me gera resultados positivos. Fonte errada, olhe para cá. Nós nunca vivemos em um tempo onde os nossos jovens estão se perdendo dentro da igreja em termos de moralidade. Na última década, como a gente vive hoje. Jovens não conseguem mais esperar para o casamento. Escândalos e mais escândalos. Eu digo isso porque a gente prega em congresso e às vezes depois do culto o pastor está derramando lágrimas porque ele diz que é escândalo. É 1, é 2, é 3, é 4. O que é que está acontecendo conosco? Qual é a água que nós estamos bebendo? Padrão de namoro hoje mudou. Ninguém quer hoje namorar, não vai casar. Quer passar encarreado todas as fases. Estamos bebendo da fonte errada. A fonte do mundo prega imoralidade, prostituição, promiscuidade, mentira, roubo, inverdades. Mas Paulo diz para Timóteo: fortifica-te na graça. A fonte que temos que beber da água é da graça. Uma fonte que a gente está vendo aí. A fonte dos pregadores da rede social. Olhe para cá. Ministério não é autenticado por Instagram não, viu? Deixa de bobagem, de besteira. Não vá com esse pensamento de que o camarada tem 1 milhão de seguidores e Jesus está com ele porque ele profetiza de manhã, de tarde e de noite no Rios, que ele manda no Instagram não, viu? Tenha cuidado. Procura se ele tem pastor. Procura se ele está casado. Procura se a mulher dele testifica que ele é um homem de vergonha. Procura, agora todo mundo está o quê? Seguindo, comentando, meu pastor, meu profeta, minha referência, tua referência é o teu pastor que cuida de ti, tua referência é a tua dirigente que ora por ti, tu é ruim, complicado, mas ele te visita, ela te visita, entrega a cena à tua casa, a tua referência tem que ser o teu pai, a tua mãe, o teu pastor. Se você concorda, adore a Deus esta noite aqui em Pacaré. A fonte é a graça. Fonte errada. Era amarrar. Camanto que me nascia. A fonte errada está gerando problema, viu? Problema grande. Olha para cá. Uma certa vez, uma certa jovem me seguiu no Instagram e eu disse à minha esposa: vou ver quem é, porque a gente vê, né? Deixa eu ver quem é que me seguiu. Aí a bendita colocou assim, no perfil dela, pastor Isaac: o meu sonho é ser youtuber. Eu olhei pra cara, assim, olha, meu Deus, que besteira. Aí você olha, às vezes você ri, né? É engraçado, mas é a fonte errada. Sabe o que está acontecendo com o jovem? O jovem está indo para a rede social, fazendo besteira, dando salto para lá, salto para cá, fazendo brincadeira, pirueta, para ficar famosa e famoso na rede social. Porque o desejo da geração de hoje é beber da fonte da mídia por causa do status. Eu sou agora influenciadora digital, irmão Thales. Quantas horas tu orasse hoje? Eu sou agora influenciador digital. Quantos versículos tu lesse hoje no teu devocional de manhã logo cedo? A fonte está errada. Possa ser que você não goste de mim, mas eu vou para casa satisfeito. Você tem que voltar a beber da fonte certa. Era macalaçorimina, cante. Nós não podemos desprezar a fonte da graça. Olhe para cá. Olhe. Há uma preocupação minha com alguns jovens pregadores que eu estou orientando. O pastor Isaac, ele tem muito mais carreira do que eu. Porque o jovem pregador é o seguinte: ele está com 17 anos, aí ele pegou o microfone e começou a pregar. Aí fizeram um vídeo dele, né, de 10 segundos. 10 segundos. O vídeo dizia assim: Deus vai te dar a vitória. 10 segundos. Aí no Instagram deu 20 mil visualizações. Aí o caboclo, na primeira mensagem, pensa que ele é o pregadorzão, ele é o conferencista grande. Aí o pastor dele vai pregar na igreja, ele diz: não quero mais ouvir o meu pastor. Eu tenho 20 mil seguidores no Instagram e agora coloquei no meu perfil conferencista internacional. Se nem sequer ter ido no Paraguai, nem na divisa do Brasil, da Bolívia, do Brasil, de Paraguai ele foi. Mas ele disse que é conferencista internacional. Por causa de 10 segundos de mensagem. Ora, olha para cá. A fonte está certa ou está errada? Está certa ou está errada? Como é que você... olha o que está acontecendo com o jovem de hoje. O camarada prega a semana toda e não senta para ouvir o pastor na doutrina. A fonte está certa ou está errada?
O que é que o camarada tem que fazer? Sentar para ouvir o seu pá. Porque ele tem que ter pá. Porque ele é Timóteo. A fonte está errada. A fonte está errada. Escuta só. O que é que acontece com pessoas que estão dentro da igreja vestidas de crente e santa, mas quando pega o Instagram da fulana, meu amigo, você tem até vergonha de olhar. Mas por que ela coloca a foto daquele jeito? Ele coloca a foto daquele jeito porque ele está bebendo da fonte. Mas Timóteo tem que fazer isso? Timóteo não pode fazer isso. Só os jovens para interagir. Deixa só os jovens. A moçada de casa. Diga assim: Timóteo não pode fazer tudo que o mundo quer. Diga. Timóteo tem que aprender a dizer não. Diga para ele, está com medo. Epa! Diga assim: Timóteo não pode dizer não. Timóteo tem que aprender a dizer não. Diga: Timóteo tem que aprender a dizer não. A fonte está errada. Agora eu fico imaginando Deus do trono olhando para tudo isso que está acontecendo no meio da gente. O que é que está acontecendo com a gente? Uma certa vez eu fui pregar num congresso. É muita coisa, né, que vem na mente. Fui pregar no congresso, pastor Paulino. Na medida que eu preguei, aí fiz o convite. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Eu me admirei e disse: essa igreja está passando por um grande avivamento. Porque nem o avivamento da Rua Azul ela teve tudo isso. Porque aí todo mundo da igreja era batizado, segundo o povo. Ninguém levantou a mão. Eu disse: meu Deus, que mistério é esse? Olha para mim, olha para mim. Sabe o que aconteceu? Olha a pergunta que eu fiz. Deus me disse assim: você chamou para receber o batismo, ninguém veio. Faça o teste agora. Chame para frente quem está pensando em se matar, quem está com síndrome do pânico, quem está sofrendo de ansiedade e quem está tomando remédio de tarja preta. Para minha tristeza, veio mais de 30 jovens. O que é que está acontecendo com a gente? Olha, muitos estão assim, ó. Fortifica-te na graça. O inimigo até hoje tem tentado tapar a fonte para impedir dela jorrar dentro de você. Olha para cá, a direção de Deus nessa noite. O inimigo ele tem colocado todo tipo de coisa, prato, proposta, amizade que não provém de Deus, te leva a ouvir música do mundo, ver o que não presta, fazer o que não presta. O mundo faz tudo para você tapar a fonte. Só que tem uma mão que ninguém impede dela agir. Vou pregar bem aberto para você entender o que Deus está fazendo aqui em Pacaré nesta noite. O inimigo estava dizendo: eu vou impedir dele navegar na fonte da graça, de beber da graça, de usufruir da graça, de viver em graça e viver para a graça. Mas o céu com a mão grande está fazendo assim na fonte, está tirando todo tipo de pedra. Quanto tempo faz que tu não fala em mistério com Deus? Jesus vai te renovar hoje. Se tu crê, Ele pode te batizar hoje. Não é o pregador que batiza, quem batiza é Jesus. Se tu crê, abrir a boca para glorificar, Ele pode te batizar antes de eu concluir a ministração desta noite aqui. Porque a fonte da graça continua jorrando. Libera a tua adoração para o Deus da tua vida nesta noite aqui. Por alguns segundos, se esqueça de quem está perto de você. Não tenha medo de borrar a maquiagem. Chora mesmo, pega o lenço e enxuga as lágrimas. Porque o céu manda dizer para ti: tu bebeste da fonte errada, andasse por caminhos tortuosos, desvalasse o pé, revelasse o pé, caíste, levantaste, te levantei de novo, caíste de novo. Mas hoje trago para ti uma palavra de firmeza. O inimigo brincou com o teu nome, brincou com a tua imagem, destruiu o teu ministério por um tempo. Mas eu, como força, como forte, como Deus, te levantei do caminho e te disse: te levanta porque a graça continua agindo. Te levanta porque a graça continua agindo. Te levanta porque a graça continua atuando. Deus manda me lhe dizer:
Pastor Isaac, Deus vai fazer um rebuliço tão grande aqui em Pacaré. O inimigo estava aí pensando em gerar escândalo na terra de Pacaré. Mas ouça uma voz de Deus aqui que lhes digo: o espírito do escândalo não vai agir no meio desta congregação. Estou batendo bomba aí nas matas virgens, e Deus me usa para lhes dizer: vai bater o bombo velho até rasgar o couro, mas Pacaré é fonte de graça. Pacaré é fonte de graça. Sim, Deus está quebrando no mundo espiritual nesta noite aqui. Seta da direita, seta da esquerda. Eu vou dar lugar, seta da vanguarda, seta da retaguarda. Vou liberar a palavra, vai ter mais salvação, vai ter. Quem estava com coração de pedra vai ser visitado pela graça, mas já vim. Filho desviado vai voltar. Obreiro que se desviou vai voltar a congregar. Deus vai começar a fazer uma limpeza no território de Pacaré. Queira o diabo ou não queira, nós iremos passar como a catrapilha. Se vir pedra, quebra pedra. Se vir pau, quebra pau. Se vir mentira, vamos passar por cima, porque a fonte da graça está aberta. Está aberta, está aberta, está aberta, está aberta. Deixa Deus te tomar. Deixa Deus te tomar. Eu estou sentindo que a presença está vindo mais forte aqui. Recebe. 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 Força. 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 Que Deus quer da nossa geração que possamos ser cheios do poder proveniente da graça. Que eu entendo com graça. Graça se remete à preservação do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Nós temos que ter muito cuidado, porque o soldado Timóteo, ele não descentralizou a mensagem da cruz para angariar aplauso e elogio de ninguém. Você não pode negociar a mensagem do Calvário. Na sua boca a mensagem da cruz tem que estar em plena aplicação. Muitos estão retirando a mensagem da cruz dos púlpitos, porque a cruz de Cristo não gera movimento. Mas eu quero dizer para você, para alguns não gera movimento, mas no mundo espiritual gerou um abalo tão grande, que até hoje o diabo está com a cabeça rachada. Em Gênesis 3,15 diz que ele esmagaria a cabeça da serpente. A cruz gerou um abalo no mundo espiritual. Precisamos voltar a preservar a aplicação da mensagem da cruz. Soldado de Cristo, ele tem que preservar a mensagem cristocêntrica. Segundo ponto, fortifica-te na graça. Essa graça, nós sabemos que é favor imerecido, do grego charis. Mas também a graça aqui que Paulo se remete é uma graça aplicada. Em que sentido? De uso e fruição. Paulo está dizendo: quem se fortifica na graça não vive cego. Vou repetir: quem se fortifica na graça não vive cego. Paulo está dizendo para Timóteo em outras palavras: Timóteo, tu se fortifica na graça, porque a graça abre os teus olhos. É uma aplicação prática, discernimento espiritual. Deus dá discernimento espiritual para aquele que se fortifica na graça. Ou seja, Deus vai abrir os teus olhos, mulher, e vai te mostrar o que é diabo e o que é Deus. Jovens, não sei se você recebe, mas eu vou entregar. Deus vai abrir os olhos de vocês para mostrar o que vem de Deus e o que vem do diabo. Você perdeu de receber. Obreiros, Deus continuará abrindo os nossos olhos, porque a graça nos dá a possibilidade de vivermos de olhos espirituais abertos e discernidos. O dom do discernimento espiritual opera no meio daquele que usufrui do poder da graça. Cante é daquele participa. A graça também gera abertura de audição espiritual. Olhe para cá.
O crente que vive usufruindo do poder da graça, ele vive com a audição espiritual aguçada. O crente que usufrui do poder da graça, que se fortifica na graça, ele ouve o que ninguém ouve. Porque ele tem um contato com Deus diferente. A graça te dá a possibilidade de você ouvir a voz do Todo-Poderoso. Olha para cá. Sabe quando tu pede uma direção a Deus e o céu diz: vai, não vai, faz, não faz, fala, não fala, compra, não compra, vende, não vende? Sabe o que é essa? Ou essa audição aqui? É Deus dizendo para você: a minha graça gera em ti a abertura da audição espiritual para tu ouvir os meus comandos que vêm de cima. Deus vai abrir os seus olhos e vai abrir a sua audição espiritual para que o que Ele colocou na sua mão floresça mais do que está florescendo. Tem coisa que você não está vendo crescer, avançar e progredir, porque tem algo no meio que o céu vai te revelar para você tirar. Alguém vai ficar, não, mas aí você vai ter que mover as peças. Porque quando Deus abrir os teus olhos e você vê, você não pode ter medo. Soldado não pode ter medo na guerra. Você vai tirar do meio e vai dizer assim: fica aqui um tempinho que eu vou conversar com você. No mundo eu não lhe jogo porque não sou juiz, mas aqui você vai ficar perto de mim. Se possível eu coloco no meu colo, eu lhe dou um abraço, lhe dou um cheiro, lhe trato. Mas no meio da seara dos santos você não vai operar mais, porque você está doente. Tem muita gente que está pegando doente e jogando fora. Foi feita a peça. Mas papai, aqui é hospital do céu. Ele está dizendo: eu vou lhe trazer para o regaço, vou lhe tratar, vou passar na peneira grande, na peneira grossa, vou lhe passar na peneira fina, vou lhe amassar, vou lhe arrochar, eu vou lhe apertar, vou tirar o caldo velho de você. Porque quando o barro estiver no ponto, eu vou fazer um vaso diferente. Vaso de honra, vaso de honra, vaso de honra. A mão do oleiro está agindo na vida de alguém aqui, pastor Isaac, em Pacaré, viu? Deus vai usar uma atitude de alguém para revelar o que precisa ser feito, tratado, para que a obra continue crescendo. E o céu manda dizer: não vai ter morte, vai ter tratamento para a vida de alguém, porque sou Deus que curo e levanto guerreiros para minha seara. Era eminência. Fortifica-te na graça, meu Deus. O que a graça se remete? Que coisa boa, que igreja boa de pregar. Um som desse também, um clima espiritual agradável. Deus está aqui, estou sentindo a palavra fluir na minha boca. Aquele que usufrui da graça aplicada, ele também vive uma vida de sinais. Olha para cá. Vida de sinais, diga comigo: vida de sinais. Jesus, quando ainda estava exercendo o seu ministério, ele disse para os seus discípulos: em meu nome. Vocês estão percebendo que tudo isso aqui está acontecendo, não é verdade? E ele deixa uma palavra para os discípulos: olha, o seguinte, neste nome, se eu fiz essas obras aqui, vocês vão fazer obras maiores do que estas. Mas no meu nome eu digo uma coisa para vocês: não tenham medo. Vocês colocarão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Em meu nome vocês orarão, e pessoas que estarão possessas por demônios serão libertas. Em meu nome vocês orarão, e outros falarão em novas línguas. O que é que eu entendo com isso? Paulo diz para Timóteo: fortifica-te na graça, porque a graça, Timóteo, vai te dar um ministério de poder. Vou repetir: a graça te dá um ministério de poder. Que ministério é esse? Deus nos deu autoridade para repreendermos demônios e espíritos malignos. Eu vou liberar a palavra para os jovens, porque hoje é um congresso. Agora, quero lhes dizer uma coisa: quando você estiver agoniado em casa,
perturbado. Essa fase da juventude da gente é tanta crise, tanto conflito, tanto pensamento, tanta agonia que a gente passa. Tem hora que falta até o fôlego, tanta preocupação com o futuro. Pegue a mão que você tem e diga: Deus, tu me dá essa autoridade. Eu repreendo todo tipo de mal contra a minha vida, contra o meu quarto. Estenda a mão sobre o teu quarto, repreenda todo espírito de perturbação. Porque tu és casa de Deus, habitação, o templo e morada do Espírito Santo. É onde você está também se torna ambiente de manifestação da glória de Deus. Então Deus lhe deu autoridade para estender a tua mão naquele lugar e dizer assim: eu não aceito perturbação aqui, eu sou teu servo. E dou ordem em nome de Jesus que esses espíritos malignos batem em retirada da minha casa. Por mais que o resto da sua casa, todo mundo dê brecha, brinque, mas dentro do teu quarto, no lugar da oração, no lugar da comunhão, Deus vai te fazer sentir paz. Por que eu digo isso? Porque você vai começar a dormir direito, você vai começar a dormir bem. A insônia vai bater em retirada, você vai acordar renovado, porque a autoridade Deus colocou na tua mão. Fortifica-te na graça. E uma coisa que eu vou dizer para você: não tenha medo de quando alguém da tua casa chamar você para fazer uma oração por alguém, viu? Porque quem é fortificado na graça, pela graça de Deus, vivendo na graça de Deus, usufruindo do poder da graça, ele gera essa expectativa. Por quê? Porque quando alguém olha para você e vê que você é um crente de testemunho, qualquer coisa que acontece vai correr atrás de quem? Fulano, eu preciso que você ore por mim. E você vai dizer: mas eu não sou pastor, não sou auxiliar, sou um jovem, sou uma moça. Mas Deus vai usar essa situação para mostrar que Ele está com você. Pela palavra Ele deu autoridade para você repreender aquilo. Está preparado para você ser convocado por alguém para repreender demônios? Gente possessa por demônios, e Deus te levantar como um soldado naquele lugar e tu usar o nome de Jesus e os demônios saírem daquele corpo e vidas serem alcançadas pelo poder da graça. Tu estás preparado e preparado para dentro da tua própria casa, quando alguém estiver sentindo dor, tu levantar a tua mão e repreender as setas de enfermidade, espírito de morte, Deus te utilizar com autoridade, aquela dor sumir de alguém e o nome de Deus ser glorificado através de você. Isto é graça, poder proveniente da graça. Eu quero que vocês entendam o que eu estou lhes ministrando nesta noite. Quando nós usufruímos da força certa, nós nos tornamos guerreiros revestidos para fazermos a obra de Deus com mais poder. E o que Deus quer da nossa geração nesses últimos dias é isso: que nós entendamos o que estamos fazendo aqui. Porque num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta de Deus, nós seremos transformados, seremos entregues pelo Espírito Santo a Jesus nos ares. A trombeta vai tocar e seremos arrebatados. E uma coisa para você: não vai demorar muito não. Quem sabe isso pode acontecer antes de acabar o culto nesta noite. Mas se não acontecer, o céu manda dizer para você: a partir de hoje a tua vida muda, porque eu serei contigo como guerreiro de guerra, forte na batalha. Diz para alguém que está perto de você: Deus conta contigo para a guerra. Deixa a graça te inundar agora, deixa a graça te inundar nesta noite. Deus está dizendo: se tu estiveres disponível, eu entro para te usar como tu nunca foste usada. Estás preparado para pregar como tu nunca pregou? Estás preparada para cantar como tu nunca cantaste? Estás preparada para evangelizar e para evangelizar como tu nunca evangelizaste? Eu quero nesta noite aqui convocar um exército de jovens inflamados pelo poder do Espírito. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu sinto meu coração aquecer para dizer para você: você é a voz profética de Deus para este tempo. O inimigo está pensando que a gente vai se envolver com todo tipo de besteira, de presepada, mas nós somos alguém que faremos diferença em um mundo corrompido. Pode jogar a gente na fornalha, pode levantar leis excluindo a igreja, pode levantar leis para impedir a nossa voz, mas nós não perderemos a nossa essência por causa de governo de esquerda, por causa de governo comunista. O que é errado, o que é pecado, e nós militaremos a guerra, porque Deus nos deu o poder da graça. Se você concorda, diga amém e glorifique a Deus por isto. A permissão do pastor, fiquemos em pé. Esconda-me em ti, esconda-me em ti,
nas asas do seu amor. Estou sentindo Deus. Cante. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Canta assim comigo. Como eu amo o seu nome. Todos os jovens, todos os irmãos digam assim, ó. Como eu amo seu nome. És o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Adore. Cante. Como eu amo seu nome. O Brasil é de Deus, a igreja é de Deus, a obra é de Deus, você é de Deus, sua casa é de Deus, seu ministério foi Deus que te deu. Ele te confiou para você ganhar almas perdidos e dizer: graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça. Cante. Quem não é batizado com o Espírito Santo aqui, levanta a mão. Quem não é batizado? Todos que não são batizados com o Espírito Santo, levanta a mão assim. Todos que não são batizados, venham para aqui, para esse corredor aqui. Os irmãos, se possível, tira essa banquinha aqui. Pastor Isaac disse: fica à vontade, ore pelo povo. Todos que não são batizados com o Espírito Santo, venham para aqui para frente, porque